Swear if you call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you call... Oi pessoal, bem-vindos ao Boca a Boca Podcast. Esse é o nosso segundo episódio e eu preciso agradecer vocês por toda a repercussão e o resultado que a gente não imaginava do primeiro episódio com a Renata. Agradecê-la novamente. E para hoje, no segundo episódio, nós temos um convidado muito especial. Quem assistiu primeiro já sabe quem é, mas eu vou fazer aqui, tem tanta coisa que ele é, eu precisei até de uma cola. Ele é engenheiro de produção, pós-graduado em varejo e mercado de consumo pela USP de Piracicaba, pós-graduado em controladoria e finanças pela FEA USP de Ribeirão Preto, filho da dona Regina e do seu Toninho, meu marido, Rafael Sintra. Bem-vindo, Rafa. Gente, vocês que me seguem sabem que é um milagre ele estar aqui. Ele é uma pessoa super reservada, ele preza demais pela individualidade, pela privacidade dele. Mas hoje ocorre de ser meu aniversário, 11 de abril, e o presente que ele tá me dando é a presença dele para o nosso segundo episódio do podcast. Bem-vindo, Rafael. Sinta-se em casa. Bom, muito obrigado aí pelo convite, né, ter essa oportunidade de conversar também com o seu público. É um prazer a gente estar aqui juntos e vamos falar um pouco sobre nosso relacionamento, nossa história. Sim. E um pouco também do que eu faço profissionalmente. A maioria das pessoas não sabe o que você faz, né, amor? O tema de hoje é... Qual que é mesmo? Alta performance. Exato. E resultados. Nós vamos falar prioritariamente sobre nós, né, um pouquinho da nossa história, mas vamos falar também um pouco sobre alta performance e resultados. Ótimo. A história real, viu, gente? E não a narrativa que a gente criou ao longo do tempo, porque a nossa história ela é bem atípica, bem diferente. Eu vou abrir aqui, tem várias perguntas que o pessoal quer saber de você, Rafa. Assim, eu falo, né? Ele normalmente, até seu Instagram, ele é bem reservado, né? Ele republica as coisas que eu posto. Bem isso. E só assim, a gente iniciar também, né? Só fazer uma observação que no podcast anterior vocês viram, né? Aquela mesa de café da manhã que tinha, né? Presentes, né? Foi assim, bem diferenciado, né? Agora pro meu, ó, a gente tem aqui uma aguinha, né? Tá gelada, amor. E é isso. Porque né? é o seguinte. É o famoso santo de casa não faz milagre. Não, mas deixa eu explicar, calma. Né? Foi um café entre amigas, mulher gosta dessas coisas. E eu resolvi ser um pouco mais objetiva, porque teve gente que ficou rindo de mim. Falou, Thalita, você montou uma puta mesa pra Renata, ela não comeu nada. Então, como a gente tá de dieta, eu falei, vamos colocar água. A Renata pode se dar esse luxo, a gente não, né, Rafael? Tá certo. Posso ir pra primeira pergunta? Pode. Não, fala um pouquinho mais de você, antes de ir pra pergunta. Fala de onde que você veio, de onde que você é, o que você já arrumou da tua vida antes de me conhecer. Nossa, é uma longa história. Eu sei, pela tua idade, eu sei que é uma longa história. São 39 anos de história. 39? 39 anos. Bom, tenho 39 anos, nasci em Passos, Minas Gerais, né, sul de Minas. E saí de lá aos 17 para 18 anos. Passei por 2 anos morando no Tocantins, fazendo um curso técnico lá. Retornei para Passos e em 2006 mudei para Ribeirão Preto para fazer faculdade. Em 2006 eu estava com 21 anos. Então, desde então, moro em Ribeirão Preto. Já são aí 18 anos morando em Ribeirão. E desde que mudei para Ribeirão para fazer engenharia de produção, eu já comecei a trabalhar com supermercados. Paralelo à faculdade, eu comecei trabalhando no supermercado de meus primos, né, aqui em Ribeirão. Um beijo, João, Luciano, Lucineio, o pessoal lá do Tio Tonho. Tia Lourdes. Foi lá que tudo começou, no antigo supermercado Cometa. Uhum. Então lá foram 3 anos trabalhando com eles, depois passei pelo Carrefour, e assim que eu estava já prestes a formar engenheiro de produção, entrei para uma rede de supermercados
onde trabalhei por 12 anos como consultor também para supermercados dentro dessa rede aqui em Ribeirão Preto. Uhum. Então a gente atendia lojas aí em todo o estado de São Paulo, né? E no ano de 2022, fazendo já 12 anos que estava lá, Uau. optei por me desligar e iniciar ali uma carreira solo, né? Montar a minha empresa de consultoria. Foi de quando- fato uma opção, você optou por isso, Rafa? Foi uma Bom, opção pra você. já Não, era deixa, algo, lá na frente você responde. já era algo que a gente pensava bastante, era um desejo meu, sempre foi, desde o início, né? Eu sempre foquei muito em me tornar um consultor de fato de supermercados, né? Então, ao longo de todos esses 12 anos, todas as oportunidades que eu tive de estar com outros consultores, mentores, eu sempre procurei absorver muito conteúdo, de me adaptar, de entender realmente bem a fundo, né? Em primeiro momento, para repassar para os clientes da rede, mas, paralelamente também, já tendo esse desejo de ter a minha própria consultoria, de seguir a carreira de fato de consultor, né? E isso veio se construindo, e veio o desejo, a vontade, e a Thalita também sempre me incentivou muito a isso. Ela já era uma profissional autônoma, né? Então ela já via esse outro lado mais empreendedora, e ela realmente me incentivou bastante lá no ano de 2022 a dar esse passo aí. E agora, né, Você sabe por quê? esse mês de abril agora, nós estamos aí completando 2 anos de Sintra Consultoria. Parabéns! 2 anos já, boa, 2 né? anos, boa. Um dos motivos que eu botava tanta pressão é porque, assim, a vida de uma pessoa empreendedora, quem é autônomo, não é fácil, né? Você não tem um salário garantido, 13º, férias remuneradas, mas você tem uma coisa que pra mim, na minha opinião, é preciosíssimo, que é o domínio e controle do seu tempo. E eu ficava pensando, gente, esse cara pediu pra casar comigo, eu casei, ele é CLT, como é que eu vou viajar? Como é que eu vou fazer pra viajar? Pra gente viajar, as melhores ofertas, as promoções, sempre é dia de semana, em baixa temporada, você viaja melhor, tem menos fila, você é melhor recebido, melhor tratado, né? E como que ele vai fazer pro patrão liberá-lo? Porque da última, vamos falar, da últimas férias que você teve, você combinou uma coisa, e acabou não dando certo, e a gente teve que modificar todo o nosso roteiro de viagem por causa disso, e graças a Deus que não foi com voo, a gente foi naquela viagem de Angra dos Reis, nós fomos de carro, né? Sim. Então eu fiquei pensando, gente, como que vai ser isso? Vai ser meio caótico, porque eu acho muito importante essa liberdade que a gente tem, né? Então, assim, continue. É uma liberdade, mas que tem que ser programada também, né? Sim. Também não é só, vamos, não. A gente, sendo empreendedor, a gente se programa, a gente faz os planejamentos, mas a gente tem, sim, um pouco mais de liberdade, realmente, para montar a nossa própria agenda, sim. né? Mas é bem isso. E qual foi a pergunta mesmo? Qual que foi a pergunta, produção? Eu não lembro. Vamos na primeira pergunta? Vamos. O pessoal tá perguntando aqui como foi que a gente se conheceu. Uma coisa que eu acho importante tornar público, de verdade, é muito importante isso. Pra mim. Pro Rafael nem tanto. Talvez ele vai até achar ruim de eu tornar público isso. Mas assim, eu conheci o Rafael em um outro momento da vida dele, um momento pós-divórcio. Eu acho importante falar isso porque eu nunca fui pivô da separação de ninguém. É importante tornar público. Assim, a gente se conheceu... Praticamente 1 ano após o divórcio. Foi praticamente 1 ano, né? E a sua separação, efetivamente, foi em janeiro. Eu te conheci, comecei a te namorar em dezembro, né? Dezembro a gente oficializou. Que a gente oficializou, começou... Não, mas que oficializou, calma aí. Novembro. Ficou amigo aí. Em novembro. Aí eu te conheci em outubro, final de outubro. Meu avô tinha acabado de falecer, foi ali no final de outubro. Que meu avô faleceu, acho que dia 10 de outubro.
Foi ali em meados de outubro, e aí no finalzinho de dezembro ele pediu pra namorar comigo. Sim. Então era uma coisa que eu achava importante falar. Eu não sou Kenga. Primeira pergunta. Primeira pergunta, como a gente se conheceu? Tá, mas a gente vai contar a história que a gente conta? Ou A verdadeira, cara, a verdadeira. Não é a história que a gente conta. E assim, inicialmente a gente se conheceu na padaria, no bairro, não foi? A gente tava lá, trocou uma ideia, não foi assim? Não foi. Bom, a gente... Conta a sua versão que eu contaria. Como foi dito, né, eu tinha me divorciado no início do ano. E então ali ao longo de um ano, né, foi um ano muito transformador. Foi um ano onde eu perdi muito peso, eu cuidei muito mais de saúde, mim, né? Peguei muito firme com a academia, cuidei muito da saúde. Foi um ano que eu realmente priorizei. Quantos quilos você perdeu em 2019, amor? Em 2019, eu perdi um total ali de uns 45 quilos. 45. Sim. Uau. Eu estava no auge do meu peso, né? Eu estava realmente muito pesado. E, então foram vários processos. Primeiro foi uma dieta muito rígida, com treino. Depois passei também por uma bariátrica, mais no meados do ano. Pegou trauma de sopa. E foi muita sopa ao longo do ano, né? Mas foi um ano realmente de autocuidado, de transformação, um ano que eu foquei muito em mim mesmo. Uhum. E lá mais pro final do ano, já quase um ano solteiro, né? Eu baixei um aplicativo. Então, baixei um aplicativo. Não é Tinder, né? Que Tinder é açougue, carniça. Não foi Tinder, eu gostaria de deixar isso esclarecido aqui. Então, um aplicativo de relacionamentos, onde a gente procurava encontrar pessoas. Primeiro a gente trocava mensagens, conversava. E foi através deste aplicativo que eu conheci a Thalita. Nós nos conhecemos lá pelo aplicativo em outubro. E foram ali alguns bons dias de troca de mensagens. Até que no início de novembro a gente teve o nosso primeiro encontro. Deixa eu só costurar aqui com a minha história, né? Eu tava naquela época, eu tinha acabado de finalizar a especialização em prótese lá na USP de São Paulo. Todos os meses eu viajava para São Paulo. E assim, eu baixei aquele aplicativo, gente, era muito engraçado. Eu só tirava sarro, não levava nada a sério. Eu, de fato, não levava nada a sério. Aí terminou o curso, eu continuei lá com o professor Estevam atendendo alguns pacientes que ficaram, meus colegas terminaram, cada um era de uma cidade aqui no Brasil, e eu fiquei lá para terminar alguns casos. Então eu fiquei alguns meses a mais, e aí tinha terminado, terminou os pacientes, acabou a vida de São Paulo, volta para Ribeirão. Calhou que naquele último dia que deu match com o Rafa, foi o dia que eu falei, gente, isso daqui já deu, eu preciso me levar a sério, deixa eu desinstalar. Mas eu falei, deu um match aqui, deixa eu ver quem é esse cara pra ver se dá pra zoar ele um pouquinho mais. Eu pensei, nossa, que cara legal, que cara sério. Eu peguei e mandei assim, eu tô saindo disso daqui, se você quiser falar comigo, meu WhatsApp é o tal. Eu peguei e mandei, e acho que eu nem esperei a resposta, eu desinstalei o aplicativo e ele foi lá e me chamou no WhatsApp. Então foi uma coisa assim, muito improvável, foi muito improvável mesmo. Foi. Então assim, a gente começou, de certa forma, realmente se conhecendo. Eu já tinha intenção realmente, eu não sou de ser solteirão, curtir, não sei o que, não, eu sou mais... Você me passou essa impressão. Eu sou mais tranquilo, eu sou de ficar mais em casa, eu sou muito família. E então eu estava realmente afim de relacionamento. Então a gente começou, de certa forma, um pouco mais ali se conhecendo realmente, vamos falar, um pouco mais desinteressado, né? Mas conforme a gente foi, né, no dia a dia, e como a gente disse, né, o primeiro encontro então foi ali meados de novembro, meados de dezembro a gente iniciou o namoro. E aí, gente, 2020, né? 2020, logo em março, a gente estava ali com 4 meses de namoro, né? Completando 4 meses de namoro, veio a pandemia.
Lockdown. E Você no seu apartamento. inicialmente estava eu no meu apartamento. Um bom Thalita na dela. apartamento, né? Um apartamento grande. E veio a notícia, olha, 15 dias de lockdown, tudo fechado, cada um na sua casa, façam as compras no mercado e fiquem em casa, 15 dias. A Thalita fala, poxa, vamos ficar juntos, né? Ou na minha casa, ou na sua, né? Vamos ficar esses 15 dias juntos. 15 dias, né? E foi tudo de uma maneira muito articulada, eu tentei te convencer com argumentos lógicos, né? Porque naquele condomínio que a gente morava, que era o meu apartamento, ele era de uma torre só, acho que 11 andares e 4 apartamentos por andar. Como que era o condomínio que você morava? Quantos blocos, quantos andares e quantos... O seu tinha 11 andares, né? Ah. O meu tinha 13 prédios. Eram 13 prédios de 4 andares cada, com 8 apartamentos por andar. Vai ser engenheiro, faz as contas. Eram mais de 300 apartamentos. Gente, eu falei, Rafa, quanto menos gente, menor o... Assim, deveria ir para esse lado, ó, menor o risco, aqui tem menos pessoa, menor circulação de gente, tal, talvez seja melhor e tal. Fica aqui em casa de hóspede por tempo indeterminado. E o lockdown, que era para durar 15 dias, estendeu por mais 15, que virou depois mais 45 dias. Que deu o dia dos namorados. E foi assim, se estendendo o lockdown, né? E a gente foi aumentando o prazo de estadia. Até que chegou ali em junho, né? Chegou em junho, a gente ainda estava lá no apartamento. E a Thalita falou, poxa, já tá aqui já há tantos meses, né? Você tá mantendo seu apartamento lá, mas tá ficando aqui direto, né? Vamos juntar de fato, né? Eu não usei esse termo, Rafael. Não foi juntar. Juntar, eu quero dizer as coisas. Cara, minha família inteira é evangélica, não fala isso. Então, assim, porque tinha 2 apartamentos montados. Porém, vamos falar assim, com poucas coisas em cada apartamento. Então, o juntar que eu quis dizer é de pegar as coisas boas. Isso. Pegar as coisas boas que ela tinha no apartamento, manteve, pegar algumas coisas boas que eu tinha no meu apartamento, levar pro dela, e a gente juntou as coisas e ficamos ali definitivamente morando juntos, né? Eu me desfiz do outro apartamento, né? Foi uma loucura, Rafael. Olha, foi uma loucura. A gente que viveu aquilo ali, que sabe a intensidade que foi e a pressão psicológica de tipo, não sei se eu vou viver, não sei se eu vou morrer, tô perdendo parente, tem gente sendo entubada, quanto tempo que vai levar para essa carnificina acabar? Foi muito complicado. Hoje, a mentalidade que eu tenho, muito provavelmente eu não faria. Eu tenho certeza que você também não, mas era pra ser desse jeito, né? É uma coisa assim que não sei. Foi, não me arrependo em momento algum da forma como fizemos. Foi realmente algo que foi impulsionado, talvez, naquele momento pela pandemia, né? Se não tivesse pandemia, talvez a gente teria ido num outro ritmo, numa outra velocidade, uma outra forma. E é difícil até de afirmar se a gente estaria junto hoje. Então, assim... Foi basicamente assim. Falei, gente, pandemia, será que eu vou conseguir trabalhar? Eu trabalho dentro da boca das pessoas. O povo tá baforando ali, literalmente, coronavírus na minha cara. Eu não posso fazer isso. Vou colar nesse cara aqui que trabalha com supermercado, pelo menos fora eu não passo. Foi basicamente... Olha, interesseiro. Achei que você soubesse a altura do campeonato. Vamos pra pergunta. Então, nesse momento, a gente uniu ali de fato, né? Foi assim que a gente se conheceu, né? Qual a diferença de idade de vocês dois e se vocês acham que essa diferença é boa? Temos uma diferença aí de 5 anos. Eu sou de 1990, você é de 85, você já completou 39, eu vou completar 34. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que você acha? Pelo menos é uma vantagem tinha que ter, né? Peguei a novinha. Essa foi ótima! Novinha! Muito obrigada. Eu não sei a diferença de idade, mas uma coisa que foi muito boa, eu não tô dizendo que eu aconselho nem que eu recomendo.
mas eu enxergo isso como um ponto muito positivo, é que você, enquanto homem, já tinha vivido, tinha tido experiências de, por exemplo, no seu pós-divórcio, né? De morar sozinho, de saber o trabalho que dá cuidar de uma casa, os afazeres domésticos e tudo isso. Hoje, assim, só traçando, assim, abrindo um parênteses, a nossa vida é muito diferente. Eu, particularmente, não gosto de te ver fazendo serviço doméstico. Mas o fato de você já ter vivido tudo isso, de você saber fazer... Então, um dia que, por exemplo, a casa às vezes está empoeirada, você não reclama. Igual a gente sabe, eu escuto de muitas mulheres que é um tipo de coisa que, assim, não dá pra gente fazer tudo, entendeu? Então você tem essa consciência. E isso eu acho que é uma coisa muito positiva. Não que um homem precise passar por um divórcio para saber disso, mas quando tem essa consciência, né, essa noção, é muito mais fácil. Mas a idade eu não sei se influencia, o que você acha? Também acho que não interferiu muito, não. Não. Outra pergunta. Thalita, o que foi algo que você aprendeu de bom com ele e algo que ele aprendeu com você? Começa. O que foi de bom que você aprendeu comigo? Teve alguma coisa boa? Bom, algo que desde o início eu admirei muito na Thalita foi essa, vamos dizer assim, ambição, mas não ambição de um lado negativo, de ser... Ambição, eu acho que a ambição não é negativa. Ambição, o que é negativo é ganância. Sim, ela sempre teve uma ambição de ser maior, de ser... de alcançar os objetivos mais altos, né? Assim, ela sempre quis crescer. Então, ela sempre foi muito impulsionada a isso. Ela sempre mirava em melhorar, em crescer, em ser melhor do que era naquele momento. E isso me ajudou demais também, porque o ser humano ele tem essa tendência de se acomodar. Poxa, eu estava empregado, eu estava com um bom emprego, eu tinha um bom salário, mas eu estava totalmente numa zona de conforto, eu estava realmente ali, digamos, estagnado. E até então, na minha visão, estava bem, né? Mas a visão da Thalita já é uma visão empreendedora também, né? De querer crescer, de querer mais. Então isso me motivou bastante, isso realmente ajudou a transformar a minha vida. Então Nossa, isso é algo de muito positivo que eu tive com a Thalita. Uau! O que você está querendo, Rafael? Olha só, vou responder a minha parte. Só preciso te passar um bilhete aqui importante. Gente, o que eu aprendi com o Rafael foram muitas coisas, mas de modo assim, resumido, e não foi só com ele, eu posso dizer que foi com a família dele, com o meu sogro, com a minha sogra, com a dinâmica familiar que eles têm, é ter calma. Eu sou movida no 220, assim, e o Rafa falou sobre, assim, ter ambição, sobre buscar crescer, mas não é necessariamente isso. Eu fico entediada muito facilmente. Então, eu tô inventando coisa nova o tempo todo, eu não paro. E a forma como eles têm ali, de realmente ter uma paciência, às vezes eu vejo algum tipo de situação que se fosse comigo, eu poderia ter explodido, eu poderia ter falado um monte de coisa, ter dado um sacode. E eles conseguem resolver tudo isso pacificamente. Então, assim, no episódio anterior eu comentei, a Renata me ajudou muito, mas é muito difícil você brigar e você ser temperamental com uma pessoa pacífica, né? O André falava isso. Você lembra? O André falava, Thalitinha, como é que tu consegue... Não, eu não falava assim. Thalitinha, como é que você consegue brigar com o Rafinha? Como é que você consegue? Fica quieta. Como é que você consegue brigar com ele? Bom, então assim, ao longo do tempo, do nosso relacionamento,
a gente foi entendendo, eu fui entendendo melhor. E eu sou bem mais calma. Isso foi uma coisa muito positiva. Tanto que alguns tipos de situações que eu preciso lidar, até na minha vida profissional, mais na minha vida profissional, né, que a gente lida com pessoas e seres humanos são incríveis, mas eles conseguem, às vezes, nos afetar. E eu não me afeto mais. Então, assim, algum tipo de provocação, cinismo, esse tipo de coisa que eventualmente a gente se depara no nosso dia a dia, não me afeta. Não me afeta. Não me afeta. Eu deixo passar, sabe? Passa por mim e vai. Isso eu aprendi demais. Aí eu achava até que era, gente, olha que cara parado, mas não é. É uma sabedoria que poucas pessoas conseguem chegar nesse nível que você tem. E até às vezes que a gente briga, não que a gente briga, que a gente discute em alguma coisa, eu falo, não é possível, olha lá. Aí eu fico pensando, como é que eu vou fazer pra ele se irritar da próxima vez, porque dessa vez não deu certo. Bom saber. Vamos lá. Vou deixar isso pro final. Qual é o lema do relacionamento de vocês? O lema. Lema? Gente, eu nem sabia que precisava ter um. Será que eu tô me relacionando errado? Qual é o lema? Qual é o lema? O que é lema? Uma frase que nos motiva, que nos... Não sei, nunca paramos para pensar em um lema, não. Não tem um lema, mas tem uma regra. A gente tem uma regra. Uma regra absoluta. Qual regra? Qual delas? Não, se tem mais de uma, eu vou falar que eu sei que eu acho importante e você fala que você acha importante. Uma regra que a gente tem é de não dormir brigado. A gente não dorme brigado. Uma coisa que foi muito legal é que desde quando a gente casou, 6 meses, menos de 6 meses depois, a gente fez o Casados para Sempre lá na igreja, que foi um curso para casais. Normalmente as pessoas que fazem esse curso é a última tentativa, o último respiro antes do divórcio. Mas a gente tinha acabado de casar. E aí uma coisa que foi muito boa, entre tantas que a gente aprendeu, algumas ferramentas que a gente usa e pratica até hoje, a principal é não dormir brigado. E a gente impreterivelmente realiza antes de dormir uma oração juntos. Todo santo dia. Mesmo quando você volta do Mastermind 00:30 de segunda-feira. Qual que é o Mesmo seu? assim você não briga. Quê? Mesmo chegando 00:30 na segunda-feira, você não briga. Sabe por que eu não brigo? Porque tá relacionado com a paciência. Porque se a gente tem que ter paciência, eu já aprendi que eu preciso ter paciência com você. E aí, eu brigo e eu sei que tem a regra de dormir, que não pode dormir brigado. Pra eu pedir perdão, dói mais do que ficar quieta. Então eu prefiro ficar quieta e não arranjar confusão, porque daí a gente não briga e não tem que pedir perdão. Ora, dorme, amanhã é outro dia, já diria a pensadora, filósofa contemporânea Jojo Todinho. Isso. Perfeito. Qual que é a sua? Não, o que eu ia falar era justamente da oração, que a gente, todas as noites antes de dormir, a gente faz uma oração em conjunto. Ou um faz oração, ou o outro, ou a gente faz realmente ambos, né, pedindo alguma coisa, agradecendo ali pelo dia, mas todos os dias nós temos essa regra de fazer uma oração antes de dormir. E mais alguma ou não? É isso, né? Sim. Então, essa é a mais importante para nós dois. Quer ver? Quem é o mais organizado? Depende. Depende muito. Quem é o mais organizado? Nas finanças, você. Sim. Eu não sei guardar dinheiro, é uma coisa que eu preciso aprender, não sei. Tanto que nas contas que a gente tem para poder investir, eu tenho que pagar um boleto mensal, porque se não for conta, eu não consigo guardar. Tipo, eu tenho que pagar a conta, e eu pago a conta todo mês para poder ir o dinheiro no investimento, porque senão eu não consigo. É uma coisa que eu preciso melhorar. Mas eu acho agenda, em planejamento, você é mais organizado.
Agora, no resto, no restante, tipo assim, não sei, de arrumar a cama. Quem arruma a cama? Maria. Tá bom. Não vamos entrar nesse debate. Próxima pergunta. Dia que a Maria não tem quem arruma sou eu. Nem vem. Nem Ok. vem. Então tá. Tem ciúmes no relacionamento? Tem ciúmes? Tem? Você tem? Eu tenho. Se você tem, você assim, disfarça muito bem. Muito bem mesmo. Não, eu acho que assim, o básico a gente tem de ficar com um certo receio, alguma coisa nesse sentido. Mas existe Receio? muito mais a confiança. Então, a gente põe em primeiro lugar confiança. O receio, a gente fica um dia inteiro afastado, longe, cada um no seu trabalho. Então, existe um certo receio de que pode vir a acontecer alguma coisa, Que tipo né? de coisa, Rafael? Mas, Eu nunca parei pra pensar nisso. vem em primeiro lugar, realmente. Eu tô escandalizada, é mesmo? Uau, tá bom. Ó, Mas em primeiro lugar vem realmente a confiança, né? E não. Eu conheço casais que têm ciúmes até dos próprios pais, tipo, a esposa tem ciúmes da sogra com o marido, tem ciúmes dos irmãos, ou de tipo, dar atenção pra umas coisas nada a ver, assim. Eu não sei se eu tenho ciúmes. Eu não sei se eu tenho ciúmes. Ciúmes eu não. Acho que tem cuidado. Cuidado. Agora, ciúmes eu acho que não. Não sei. Uma boa pergunta. Eu preciso parar pra responder direito. Mas eu acho que ciúmes mesmo assim eu não sei. Não, eu tenho. Aconteceu umas tretas aqui com a gente já. Por causa dos ciúmes, né? Mas foi mais no começo, né? sim. Agora hoje a gente tá mais num outro patamar. Algo que o Rafael fez pra você que é inesquecível. Tipo uma prova de amor ou alguma coisa muito grande em algum momento. Bom, casou comigo, né? Agora, Posso trazer uma lista, ia ser grande, hein? no dia do casamento, no dia do nosso casamento, você me deu um anel, foi muito legal. Você fez um discurso. E pra você que, né, hoje você é mais articulado, na época você era muito travado pra falar em público. Você ter feito aquele discurso foi muito legal, foi um desafio. Eu não coloco como um. Ai, como é que eu vou explicar? Eu não coloco isso como uma premissa, mas o fato de você ter. E vamos entrar nesse assunto já. De você ter saído de dentro da gaiola e investido tempo, planejamento, abrir sua própria empresa, isso para mim foi uma coisa que eu enxerguei que você não fui eu que decidi isso por você. É importante falar, apesar de você ser uma pessoa mais introspectiva, você tem muita opinião. Você não faz nada que eu te mande fazer, porque você tem a sua opinião e você decidiu, tá decidido. Mas o fato de você ter tomado essa iniciativa, eu enxerguei como uma coisa assim, de uma atitude de muita coragem e que foi feito pensando em mim também. Mas não por eu ter te pressionado, mas pensando no nosso futuro juntos. Sim. Então foi isso. E agora responde essa. Uma prova de amor? Você já fez pra mim? É alguma coisa, ó, não tem censura. Fala uma coisa que as crianças possam ouvir. E tem várias coisas que eu fiz que eu vou te contar agora, para que as crianças possam ouvir. Ah, já teve muita coisa também. Já teve. Foi no nosso. Foi no Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados a gente reservou um hotel. A gente. Você reservou um hotel. Foi de 21. Então a gente saiu para jantar. E ao voltarmos pro quarto do hotel, tava o quarto todo enfeitado, com uma cesta enorme, tudo decorado. Aquilo, assim, foi uma das coisas mais
impactantes, assim, mas É mesmo? que nunca ninguém tinha feito e que, assim, foi algo realmente... O pessoal não sabe do que você tá falando, mas assim, só para eu traduzir para vocês entenderem, o que se tratava a decoração, algumas pétalas de rosa, vela, né? Sim, E uma coisa que toca profundamente o Rafael, que é uma tábua de frios e vinho, né? exato. Assim, é legal, porque às vezes você fala assim, nossa, como é que eu vou surpreender outra pessoa? Pô, você tem que descobrir o que ela gosta. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, muito cara, muito sofisticada, mas eu sabia que você gostava. E foi bem legal aquele dia, realmente. Tem uma outra pergunta que fizeram, que eu achei mais divertida, vamos puxar o gancho para a segunda etapa aqui do nosso episódio do podcast. Achei que era pro encerramento. Não. Calma. Tá com pressa por quê? Eu achava que você tinha paciência, cara. Olha só, eu tô tendo mais paciência que você. Afinal, com o que o Rafael trabalha? Conta um pouco mais. Então, assim, a gente sabe que você fez engenharia, você fez algumas pós-graduações e você trabalhava numa rede de supermercados. O que você fazia lá? E o que é que mudou desde quando você evoluiu para o que você fazia e para o que você faz hoje? Bom, eu trabalhava, então, ao longo de 12 anos nessa rede de supermercados, onde eu era responsável por toda a parte de consultoria para as lojas da rede, as lojas associadas à rede. E, no total, tínhamos ali cerca de 50 lojas, né? Toda a região de Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos. Então, eu era responsável pela consultoria em todas essas lojas, na consultoria na parte de resultados. Em 22, como já foi dito, né, eu me desliguei dessa empresa e abri a minha própria empresa de consultoria. E desde então, venho ali consolidando o meu trabalho. Hoje eu já atendo aí, atualmente, mais de 30 lojas de supermercados, né, isso em todo o estado de São Paulo. Você tem mais de 30 lojas? Lojas, você está escondendo dinheiro de mim? Sim, lojas, sim. Observa que ele não respondeu. Lojistas, né, são aí cerca de 15, 16 lojistas, mas alguns deles têm mais de uma loja. Né? Inclusive tem uma de 8 lojas lá em Guarulhos. Né? Então atendo lojas em Guarulhos, Osasco, em Budas Artes, Campinas, Nova Europa, Bocaina. Então, assim, ao longo de todo... Até no Piauí você tem cliente, né, amor? Não, já tive. Lá foi um trabalho específico só. Falando em Piauí, um beijo pro Raoni. Tá esperando você aqui, viu, Raoni? Então, assim, hoje eu tô com esse trabalho muito consolidado. Chegou um ponto, ali, final do ano, que eu tava com a minha agenda, assim, extremamente enforcada já. Graças a Deus, é um bom problema, né? Então, eu estava com a minha agenda já no limite, já não estava mais ali tendo agenda para fechar com novos clientes. E foi onde realmente eu passei por um processo de buscar, procurar, né, pessoas para vir trabalhar comigo. E hoje, graças a Deus, eu consegui formar uma equipe. Então, além de mim, são mais 2 consultores que estão trabalhando comigo, né? E a gente está montando ali um processo realmente cada vez melhor. Com esses 2 profissionais que vieram, eu estou conseguindo aumentar a gama de serviços que eu ofereço para os supermercadistas. E o nosso serviço é basicamente melhorar o resultado da empresa. Isso. Então, assim, independente do tamanho de loja, perfil, a gente entrando, a gente fechando o contrato com essa empresa, o nosso objetivo é melhorar o resultado. Isso pode ser através de melhoria de margem, através de redução de despesas e perdas, através de melhorias de faturamento, né, fazendo melhores promoções, engajando mais com o público, marketing. Então, o nosso papel é entrar, sentir qual é a dor do cliente. Também? Temos também
dentro da consultoria não temos uma ferramenta, mas alguns dos clientes possuem a ferramenta de CRM que a gente ajuda ele a desenvolver, criar clusters, criar grupo de clientes para fazer promoções específicas. Então tem um escopo completo dentro do supermercado. A gente costuma fazer um diagnóstico inicial, né? Qual é a principal dor do cliente e partindo dali a gente traça um plano de ação de como melhorar os resultados das empresas. E graças a Deus a gente tem conseguido ali melhorar drasticamente o resultado. Tem empresas aí que trabalham com a gente que faturam já mais de 1 milhão, 1,5 milhão, que a gente conseguiu melhorar o resultado em 2%, 3%. Então você vê 3% aí de 1 milhão, já nada, 30 mil reais a mais de resultado. Isso quando tem um supermercadista relevante, grande, assim, relativamente, né? Grande, porque a gente sabe que o mercado é mais de milhões e milhões e milhões. Mas aumenta a margem de lucro dele, então o resultado dele é melhor. Mas tem um caso bem específico, eu acho que não pode falar o nome da pessoa, mas eu conheço, não conheço pessoalmente, mas pela nossa vivência. A história. Pessoal, só para o pessoal entender um pouco mais, né, como é isso no dia a dia. Você ajuda aumentando o lucro de quem é grande, mas tem algumas empresas, até familiares, que são mais enxutinhas, mais modestas, e que muitas vezes a pessoa se enrola, e por motivo que também a gente já tinha falado em um outro episódio, que é por falta, às vezes, de amadurecimento e conhecimento, de como lidar com o financeiro, essa parte toda, você não só aumenta para conseguir o resultado de lucro, mas você consegue salvar, às vezes, uma família que é dona do supermercado de ir à falência. Então, você consegue reverter essa situação de pegar como é que eu posso? Essas pessoas que realmente estão lutando, assim, pessoas que têm uma grande resistência emocional, que vai lá e persiste, continua e insiste, e é muito trabalho. Eu não sabia de tudo isso até te conhecer. Então conta a história desse daí. Acho que a gente não tinha combinado, não, mas conta como era o faturamento dele quando ele entrou, quanto era, o que vocês fizeram. Esse cliente que a Thalita se refere é um cliente que me procurou já há 1 ano e meio atrás, e foi por indicação de um outro cliente que eu atendo na região, né? E ele estava com um faturamento com menos de 50 mil por mês de faturamento. Para supermercado, gente, isso é muito pouco. Isso daí tem muitos bares, merceariazinhos assim de bairro que faturam muito mais que isso. Então, assim, para um mercado estar faturando 50 mil era realmente muito pouco. E o pior, ele já estava endividado, estava com atraso de fornecedores, então ele estava numa situação realmente crítica. E eu fui até a loja para conhecer, era uma estrutura muito boa, ele fazia menos de 2 anos que tinha aberto o mercadinho. E naquele momento eu fiquei assim, sem ter o que fazer, porque eu sabia que por mais que eu fizesse um preço diferenciado para ele, ainda seria mais uma despesa que ele teria. Normalmente, o que eu costumo dizer é que o meu trabalho não é uma despesa, é um investimento que o lojista faz na melhoria do resultado dele. E você se paga. E com certeza a consultoria se paga, mas nesse caso específico era um faturamento muito baixo, já endividado. Então, por mais que eu fizesse um preço muito barato, seria mais uma despesa que ele teria naqueles fornecedores ali. Eu não lembrava disso. Então, para esse cliente específico, eu não quis fechar inicialmente com ele, mas eu me coloquei à disposição. Falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu não vou fechar com você agora, eu não acho que seria uma boa para você fechar com você, mas tá aqui meu contato, tudo que você precisar, tiver dúvida, você vai me ligando, eu vou te ajudando, eu vou te orientando, eu te ajudo a fazer algumas ofertas, algumas ações, algumas coisas específicas para que você vá melhorando o seu resultado. E quando você estiver com um resultado melhor, a gente vem e fecha o contrato. E nisso foi feito. Em menos de 2 meses, a gente conseguiu passar o faturamento dele para 80 mil, só com ele me ligando, tirando ideia, me perguntando as coisas, ajudando ele a montar algumas ações. E a gente conseguiu, então, passar o faturamento dele para 80 mil. Você cresceu o faturamento dele 60%? Em 2 meses. Em 2 meses. E assim,
Porque, pessoal, o supermercado, a grande maioria, hoje é óbvio, né, os grandes supermercados, eles são todos já muito... Fizeram treinamentos, fizeram cursos, acompanhamento, já são empreendedores de fato. Mas nós temos aí muitos mercados de bairro, mercados pequenos, que as pessoas montam realmente, ele começa às vezes com um hortifruti e vai crescendo, mas assim, sem ter todo o conhecimento do negócio, né? E a gente que já está há mais tempo, que tem ali alguns atalhos, que a gente sabe de algumas coisas mais específicas da área, a gente consegue realmente assessorar melhor esses lojistas. Então, nesse caso específico, foi isso que aconteceu. Quando ele bateu lá os 80 mil, ele me chamou de novo, falou, não, agora vem aqui que nós vamos fechar. Aí fui, fechei o contrato com ele, fiz um valor muito abaixo do que eu costumo fazer para realmente ajudá-lo. E hoje, 1 ano e meio depois, ele está com um faturamento de 250 mil. Inclusive, esse mês agora de março, ele vai bater os 250 mil. E não tem mais endividamento com fornecedores. Tá todos os boletos pagos em dia, né? Então, assim, foi realmente uma transformação. Ele melhorou? Foi uma transformação que ele conseguiu fazer. Ele vem melhorando. O nível de vida dele, ele tá mais feliz. Não, isso família. Com certeza. Eu penso assim, a pessoa que já passou por um endividamento sabe como é. Então, o simples fato dele sair do endividamento e ver o negócio dele prosperando, já é o outro nível de vida, né? Já é outra maturidade. Então, isso vem acontecendo com ele e é muito satisfatório estar acompanhando essa transformação que eles tiveram, né? Então, assim, resultados vêm acontecendo. Ao final desse ano, nós vamos passar dos 300 mil. Ele está fazendo uma ampliação na loja, inclusive, né? Ele está finalizando uma ampliação da loja agora. Então, assim, é um resultado muito marcante, um caso muito específico e a gente conseguiu realmente transformar a vida desse casal empreendedor. E, Rafa, pensando assim no tema, né, do nosso episódio hoje, que é alta performance e resultado. Para a gente conseguir fazer isso, eu sei que o seu escopo é supermercado, né? Aprendi essa palavra, gente, com o Rafael, escopo. É muito chique. O que é escopo, Rafael? É o assunto, é a pauta, né? Sim. A área. Nem sabia, agora que eu aprendi. Ó, então, o seu escopo, então, é supermercado. Mas, pensando em resultado, em performance, de modo geral, na nossa vida pessoal mesmo, às vezes algum projeto, eu não falo de sonho, porque sonho é uma coisa muito abstrata, né? Mas os projetos que as pessoas têm na vida delas, trazendo assim um paralelo, o que você faz com as empresas, para as pessoas que estão assistindo a gente, consegue listar alguns princípios? E tanto no supermercado, eu lá na clínica, no instituto, porque a gente, apesar de ser diferente, uma coisa que eu acabei de ter esse insight, a gente faz a mesma coisa, a gente cuida de pessoas. A gente cuida de pessoas que estão, às vezes, com algum problema, com alguma dor. Você na sua área, eu na minha, a gente cuida delas. E para a gente ter os nossos resultados e para ajudar que essas pessoas também tenham resultados de forma ética, de forma legítima, com uma boa intenção, sem ter, como diz, genuína, sabe? Assim, sem ter nada assim... de mal em vista, pensando só no nosso benefício, mas o que você acha? Responda essa pergunta. Foi uma pergunta bem longa. Você vai repetir. Você fala em princípios. Quais princípios a pessoa tem que ter para... Princípios, passo a passo para a gente seguir. Eu penso que, assim, como eu disse, o ser humano ele é muito de deixar a vida me levar, ir empurrando ali com a barriga, né? Então eu penso que para a pessoa realmente conseguir transformar o seu negócio, transformar a sua vida, ela tem que ter realmente implantar alguns processos, né? Então, assim, dentro desses processos, vou trazer para a área de supermercados, tá? Então, vou trazer ali para a área de supermercado, né? Ou para
pessoal mesmo. Já te dei aqui a cola. Tá. Então, assim. É que não foi combinado, gente. Exato. Não foi combinado. É tudo muito autêntico, muito assim, né? Então, falando aí de princípios, né? Inclusive, estou participando aí de um treinamento, né? Pela segunda vez, que é um treinamento da Mastermind. Cadu, queremos você aqui, hein? Então, nesse treinamento, a gente estuda ali as principais leis do êxito, né? De um autor aí mundialmente famoso, que é Napoleão Hill. E então ali tem algumas das principais leis que faz com que as pessoas obtenham êxito, né? Que obtenham sucesso. Então, assim, alguns dos principais, não vou listar todos os 17 princípios aqui, mas o primeiro e o que eu considero primordial é a pessoa ter um objetivo principal definido. Então, toda pessoa que quer atingir o sucesso, que ela quer ser grande, ela quer implementar alguma coisa grandiosa realmente, ela tem que traçar esse objetivo. Ela não pode simplesmente sair atirando para todo lado, eu quero crescer, quero... Não, ela tem que definir o objetivo. Tem que ter foco. Então é a mesma coisa, né? Como que a pessoa vai saber que atingiu o auge dela se ela sequer sabe qual é o objetivo dela? Então, assim, a gente coloca um objetivo seja um pouco mais de longo prazo, mas aquele objetivo principal muito bem definido. Para a gente chegar lá, a gente pode até quebrar em mini metas, né, em metas menores, sejam mensais, trimestrais, anuais, até a gente conseguir atingir aquele objetivo. Mas esse objetivo principal, muito bem definido, é a primeira lei do sucesso e é algo que a gente tem que realmente respeitar muito. Outros princípios, vem Mastermind, que é você ter realmente um grupo de pessoas para trocar ideias, para consultar, pessoas que pensem de forma harmoniosa, que pensem da mesma forma. Mentores, pessoas também. Que estão, né, que pode até estar no mesmo patamar que você, desculpa te interromper. Sim. Pode estar até no mesmo patamar que você, mas que tenha a mesma mentalidade, que tenha o mesmo mesmo princípio. Sim, tem os mesmos objetivos, que queiram crescer, que queiram se desenvolver, né? E tem até uma frase aí que a gente costuma usar também, que se você está sentado numa mesa, uma roda eu pensei de nessa pessoas, frase agora. E se você é a pessoa mais inteligente da mesa, pode ter certeza que você já está na mesa errada. Porque você já não... Esse grupo de pessoas que estão te circulando ali são pessoas que já não estão mais te fazendo crescer. Então, eu assim, vi essa semana que sempre... se você estiver sentado num lugar com 10 idiotas, você é o 11º idiota. É isso, basicamente, que você disse. Então, queira sempre estar com pessoas que são, não digo superiores, mas pessoas que estão engajadas, que têm objetivos, que querem crescer, que querem realmente desenvolver. Esteja com essas pessoas, né? Aí tem várias outras regras, mas algumas delas ali é ter a força do hábito, tem a regra de ouro, que é pegar tudo. Gente, nós vamos falar sobre a força de hábito com a Dani Bittar, né? Sim. Vai ser bem legal esse tema. Sim. E eu nem pensei nessas leis, mas estamos seguindo no caminho, sim, vai ser bem legal. Então, assim, é realmente um treinamento que é transformador, ele ajuda bastante a gente a criar esses novos hábitos, a pensar de forma mais objetiva, né? E ter mais intencionalidade nas coisas que a gente está fazendo. Então, realmente, são ali alguns dos princípios que a gente vem executando e que a gente até passa ali para os nossos clientes também. Não é um princípio, o Rafael está mais por dentro disso do que eu, mas eu acho que uma dica, de uma forma assim muito simplista, muito humilde, que eu posso dizer, mas que é essencial para a gente ter resultado. Uma delas é aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com pessoas difíceis. Uma dica, de uma forma assim, muito humilde, muito simples, até porque não faz parte de nenhuma dessas leis que você estuda mais profundamente, que eu também não sei nada, mas aprender a lidar com pessoas.
as pessoas, especialmente as que são difíceis de lidar, quando a gente tem um bom manejo disso, quando a gente consegue extrair dessas pessoas um comportamento melhor, uma atitude melhor, a gente, ao longo do tempo, vai conseguindo melhores resultados. Porque tem certas coisas que não tem como a gente fugir na vida. Tem coisa que você evita, mas tem coisas que são inevitáveis. E uma delas é ter que lidar com pessoas. Ah, mas eu vou trabalhar na computação, porque daí eu só gosto de mexer com sistemas, com tecnologia, eu não vou ter que lidar com gente. É enganado. Então, em qualquer ramo, de qualquer atividade, qualquer coisa que você faça, desde do diretor executivo de uma empresa tipo Elon Musk, até a Maria que vem aqui, que cuida da nossa casa pra gente, com todas essas pessoas, todas elas você precisa saber lidar para conseguir um bom resultado. Perfeito. Bom, não é? Com certeza. É. E até a Bíblia Diniz tem uma frase ali que nada, a Bíblia Diniz, né? Nos deixou recentemente, mas... Nos deixou, você nem conhecia ele. Foi um grande empreendedor. Ai, nos deixou. Desculpa aí o desrespeito, mas... Sim, é um exemplo, um mentor pra gente. E ele tinha ali uma frase, né, onde ele fala que a empresa é feita de gente. Os seus clientes são feitos de gente. Então, nos negócios, tudo são gente. Sim. Então, se você não sabe lidar com gente, você não vai ser um bom empreendedor. Mesmo quando o modelo de negócio é aquele B2B, que é business to business, uma empresa que presta serviços ou que vende para outra empresa, não é um CNPJ com outro CNPJ. Tem uma pessoa que precisa cativar, que precisa estabelecer conexão, relacionamento com outra pessoa, de uma empresa para outra. Então, tudo são pessoas. Perfeito, é isso mesmo. O que mais você tem para considerar? Acredito que a gente já pode ir seguindo para o encerramento. Já estamos aqui há mais de uma hora. Tá mais de uma hora, produção? Puxa vida. Nos enrolou, hein? Então, assim, o recado final que a gente gostaria de deixar realmente é que é um prazer enorme estar aqui ao lado da minha esposa, dessa profissional extremamente dedicada, profissional que vem realmente buscando se desenvolver, crescer, aperfeiçoar, melhorar desde a clínica, o atendimento dos pacientes. Então, assim, é um enorme prazer assim, ser um companheiro de vida da Thalita. E tanto na minha empresa quanto na dela, a gente preza muito por resultado, a gente preza muito por esse excelente relacionamento pessoal ali, né, com todos os colaboradores, clientes, e isso, graças a Deus, justamente falando dele também, né, Deus vem nos abençoando muito. Isso é outra coisa que fortaleceu muito nosso casamento, a gente frequentar a mesma igreja, a gente ter a mesma fé. Isso é algo que faz total diferença na vida de um casal. De uma família. E falando assim sobre alta performance e resultados, assim como a gente precisa lidar com pessoas para qualquer empresa deslanchar e fluir, para a gente ter resultados na nossa vida, a gente precisa ter um lar saudável, uma família que seja leve, que seja aquele lugar onde você chega em casa e fala, bom, voltei para o lugar onde eu pertenço, independente de como foi hoje, os desafios que eu vou ter amanhã, eu tenho certeza que aqui é o meu porto seguro e está tudo bem. Então, eu posso dizer e afirmar, não só eu, mas as pessoas que trabalham comigo, pacientes que já estão comigo desde lá da época da Vila Tibério e que me acompanham até hoje, que o desenvolvimento e o resultado que eu, como profissional ali, dentista, trabalhando com os pacientes, mas que também a empresa, o instituto, conforme a gente foi desenvolvendo o nosso relacionamento, o nosso casamento, construindo as nossas coisas na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, isso tudo
com certeza se espelhou no meu trabalho. Então eu acho que, para finalizar, algo que acho muito importante a gente pensar e refletir se tá tudo bem em casa, o restante vai automaticamente indo bem também, né? Sim. E é exatamente o que acontece comigo hoje e espero que com você também. Sim. E até reforçando aqueles 3 pilares que você falou do podcast passado com a Renata, né? A gente tem que estar em harmonia. Corpo, alma e espírito. É isso? Exato. Tá. Então, assim, o espiritual, nesse caso aí, nos ajudou demais também, né? A gente ter a fé em tudo. Sim. E quando eu me desliguei da empresa para criar a minha própria empresa, a questão fé foi primordial, porque foi realmente um passo de fé. A gente sair ali daquela estabilidade que a gente tinha, um contrato, algo garantido, digamos assim, né? Para uma incerteza, onde a gente teria que correr atrás de novos clientes, de buscar o nosso próprio ganho mensal. Então foi um grande passo de fé e Deus não tem deixado faltar nada, muito pelo contrário, sempre nos honrando ali e fazendo com que a gente consiga mais do que a gente merece, e ajudar cada vez mais pessoas. Sempre mais do que a gente merece. Rafael, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu sei que ter gravado esse podcast comigo foi um desafio e muito obrigada mesmo de coração. Quando você tiver o seu próprio, pode contar comigo para participar também. E teremos. Espero que a gente tenha uma nova oportunidade mais adiante para aprofundar esse assunto, porque era para ser 40 minutos, nós acabamos falando mais do que o necessário, como é desde o início, né? A gente sempre fala mais do que deve. Mas muito obrigada por todo esse apoio que você me dá. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, um prazer ao seu lado aí, tanto na vida quanto profissionalmente falando. Tá bom. Gente, o 3º episódio vai no ar daqui 3 semanas e agora vocês dão licença, que é meu aniversário e a gente vai comemorar. Segue lá nos stories, viu? Pra vocês verem onde é que nós vamos à noite.